Jar Jar Binks. Eu não, eu não quero ser um hater gratuito do Jar Jar Binks. Eu acho que muita gente odeia o Jar Jar Binks e eu acho que muita gente odeia o Jar Jar Binks pelos motivos errados. Tem uma galera que odeia muito ele por causa do visual, Tá. que acha que Não ele acha ele que ele chato, né? é Não acha ele chato, acha que ele é feio. Nossa senhora. acho que ele é feio, ou então acho que o visual dele é muito bobão e tal. E tipo, porra, sei lá, irmão. O meu problema com ele, né, tem gente que acha ele infantilizado e é mesmo. Mas o meu incômodo é com o arco do personagem. Porque é um personagem, eu acho ele unidimensional, sabe? Tipo assim, desde o começo, ele é apresentado como um indivíduo especialmente tonto. Então, assim, se eu não estou enganado, a primeira vez que ele aparece, que é durante a invasão de Nabu, ele não está em casa porque ele foi banido, porque ele fez alguma merda, bateu um veículo, uma coisa assim. Ele fez alguma merda e ele foi banido da cidade, lá dos Gangan. Gangan. É Gangan que fala, né? Gangan. Gangans. Gangans, é. Então, assim, ele é apresentado como um toscão desde o começo. Ele é burro, ele é distraído, ele é desatento e tudo mais. Ele chega a general do exército Gangan. Ele vira suplente de senador. E, tipo, Uhum. em nenhum momento ele demonstra nenhuma capacidade de fazer nenhuma dessas coisas. Então, assim, ele fica de suplente da Amidala no Senado exclusivamente porque eles são brothers. Ah, isso é verossímil, porque tem um monte de imbecil. É, verossímil, mas não precisa ser. É uma space opera. Não precisa ser verossímil. Então, assim, o cara tosco e burro que foi criado para isso se torna o responsável pelo surgimento do Império. É ele o responsável. Na moral, não dá. Sabe? Tipo assim, para mim não é convincente o suficiente que a Amidala, com toda a capacidade política que ela tinha, com toda a capacidade de negociação, os treinamentos diplomáticos, que ela deixasse na mão do cara que não consegue manter a língua dentro da boca, votar em um dos períodos mais críticos da política galáctica. Tipo assim, que caralho tá acontecendo aqui? E assim, eu sei que ele tem participações relevantes nas Guerras Clônicas, na animação, A animação é ele bem bacana. participa, ele é um personagem, ele ganha peso. Ele é considerado, à época, até um herói, né, por algumas das coisas que ele consegue fazer. Eu, sinceramente, acho, como as Guerras Clônicas saíram depois, eu acho que foi uma forma de tentar redimir um personagem que já estava irremediavelmente perdido, assim. E eu não tenho nada contra alívio cômico em história, pelo contrário, eu acho que eles têm um papel fundamental. O meu problema é quando o alívio cômico é utilizado como justificativa para um ponto crítico do plot. Para mim é meio preguiçoso isso. E a função dele foi essa. Então, assim, todas as aparições, o Jar Jar Binks é simplesmente um cara estúpido, desastrado, incompetente. E para mim isso só reforça a falta de verossimilhança de você falar, não, beleza. A decisão política da galáxia mais relevante, quem vai ter participado, quem vai ter tido papel fundamental é ele. E aí depois ele acaba, né? Ele acaba sofrendo as consequências disso, porque nas histórias que se seguem, ele vira tipo um palhaço de rua exilado que não é respeitado por absolutamente ninguém da espécie dele. Ele é E banido, né, é da pra política. ser. Ele é banido da política e ele não, ninguém respeita ele. As crianças gostam dele porque ele é um palhaço de rua. Então, assim, eu sei lá, eu acho que beleza, é um melodrama, é uma space opera, tem elementos de melodrama, tem elementos de novelão, nada disso é um problema. Eu acho que a unidimensionalidade dele dentro desse cenário é irritante. Ela vai além da unidimensionalidade dos outros personagens. O Son of Skyrim colocou assim, ó, o Gimli é um ótimo exemplo de alívio cômico. Mas é que a base da peça, vamos falar assim, é diferente. Quando você pega o Senhor dos Anéis, o Senhor dos Anéis ele tem uma estrutura de novela de cavalaria. Então ela tem valores morais aplicados
para fantasia de cavalaria. Então o Gimli é o alívio cômico porque você não tem o fanfarrão ali. Você não tem o bufão, a imagem do bufão. Não existe essa adoção para as histórias do Tolkien. Agora, o Jorge Lucas é diferente. O Jorge Lucas ele faz a história igual essas histórias medievais. Você tem o heróizinho, você tem o vilãozinho, você tem um amigo, você tem o interesse romântico, você tem o código de honra, você tem o mal supremo, você tem a escola de cavalaria e você tem o alívio cômico. O alívio cômico é o bufão. O bufão é o C3PO. O bufão é o Jar Jar Binks. Você não tira desses personagens nada de útil, a não ser, às vezes, a capacidade de ser o bobo da corte. Mas o bobo da corte não é aquele que só faz a palhaçada. É aquele que faz aquela análise infantil, aquela análise simplória ou análise verdadeira. Quando a gente fala infantil, não é que ela é burra, tá? É porque a criança, ela geralmente não tem filtro. Então, ou ela é muito. Esqueci a palavra, mas ela é muito inocente, ou ela simplesmente comenta aquilo que ela pensa. E a gente olha, o C3PO ele faz isso. Quando o C3PO tá na clássica, né, no 456, mesmo eles desempenhando papéis no heroísmo ali, o alívio cômico é ele. E pronto. Quando a gente chega no 1, 2 e 3, o Anakin abandona o C3PO logo no começo. Então você não tem C3PO suficiente para fazer diferença na história. Então o que eles fazem? Eles colocam um artifício de facilitação, que é o personagem que conhece, que leva, que guia, que comenta, e o personagem que provoca a instabilidade. Então ele é o tempo inteiro criando confusões para que os heróis cumpram sem ser parte da história principal. Ou seja, ele preenche a história narrativa, tá? Ficou parecendo a aulinha, né? Mas se você não usa esse personagem bem usado, você acaba sobrecarregando o enredo, você fica sobrecarregando as interações entre os personagens. Isso não é legal. E pior, a gente tem altas reclamações que o Jar Jar Binks traz estereotipagens bem negativas a certos conjuntos populacionais que vivem nos Estados Unidos. Então, o jeito que ele fala é muito parecido com a galera da Jamaica que mora lá, que é um sotaque parecido. Esse jeito de andar gingado é um jeito exagerado de certos grupos de populações de subcultura dos Estados Unidos. Então, eles acabam juntando isso e transformam essas culturas marginais que não fazem parte daquele estereótipo redneck americano e exageram numa criatura boba e sem relevância. Aí gera a crítica social, né, em si. O alívio cômico do Senhor dos Anéis são os hobbits, né? Não todos, porque o Sam e o Frodo estão levando a Só sério se a porra lascando. toda, mas eles não têm nem tempo de rir. É o Pippin e o Merry. Eles são o alívio cômico do Senhor dos Anéis, do filme, né? O livro não precisa de alívio cômico. Mas eles são. E no Hobbit são alguns dos anões, né? Que fazem a função de alívio cômico nos processos. Eu sinceramente, assim, eu acho que o Jar Jar Binks, ele poderia ter servido a função que ele serve dentro da história, mas ele poderia ter sido construído de uma maneira mais legítima. Pô, só o fato dele ser expulso, por exemplo, porque ele estava vendo a movimentação estranha da galera e o reino lá que quer ser isolacionista tratar ele como um agitador, por exemplo. Não, e assim, você não precisa que ele seja completamente estúpido, e eu acho que esse talvez seja um instinto de quando você está querendo montar um roteiro que faz sentido. Porque a ideia então, ele foi manipulado pelo imperador para chamar a votação que acabou dando os poderes para a criação do império. Cara, o imperador é o fucking Palpatine. Este homem, este homem converteu o escolhido pro lado negro da força. Este homem é o manipulador de todo o negócio. Você pode fazer o personagem ser um personagem inteligente que vai ser manipulado assim mesmo. Você não precisa fazer um grande... É quase um deus ex machina pra mim. É tipo
assim, nossa, não, a gente vai arrumar uma solução aqui. Por algum motivo, do nada o Jar Jar Binks vai estar na hora lá no Senado. Irmão, não é possível que não tinha ninguém da delegação que pudesse fazer essa função. Na moral. É tipo assim, ah, não, gente, então, infelizmente, ninguém do gabinete da senadora vai poder votar, quem vai votar é o cachorro. Tipo, caralho, o que vocês estão fazendo? Entendeu? Não dá, não dá. E assim, eu falo, todo o meu hate é destinado ao arco de construção do personagem, tá, galera? Porque, como eu falei do fandom, o fandom de Star Wars é dodói o suficiente pra vida do ator que fez o Jar Jar Binks ter virado um inferno. Não, isso é palhaçada. Mas isso é muita Isso foi palhaçada. bem otário, isso foi bem Tanto otário. A que a vida do cara foi um galera, inferno. tanto que a galera fez uma galera, assim, os produtores lá, que eles fizeram uma das séries, não sei se foi o Obi-Wan, não sei qual que foi, agora, onde do Grogu, do Mandaloriano, que o Grogu ele é salvo por um Jedi que varre os Stormtroopers lá pra salvar o Grogu. Sim, Aquele Jedi é o ator que faz Jar Jar Binks. sim. Porque foi uma maneira de dar pro cara o estrelato que ele merecia. Porque não foi um trabalho fácil, não, parceiro. Os Não, você atores. vê as imagens dele fazendo, que ele fazia com a É, cabeça do boneco assim, porque é mais alto, né? e os As imagens de atores. bastidor são muito Os boas. atores de movimento é um trabalho difícil. Tanto é que o Golo, até hoje, o pessoal fala do cara lá, eu esqueço o nome dele toda vez. O Andy Serkis. Andy Serkis é um gênio da captação de movimento. Ele fez. Ele não fez só o Golo, ele ficou famoso pelo Golo, mas ele já fez 1 bilhão de Uhum, coisas. exatamente. Então, assim, bom que o cara teve a chance de brilhar lá com um papel importante. Porque aquele cara que salvou o Grogu lá, parece que nas HQs ele é um Jedi sobrevivente. Não dura muito, mas ele faz umas coisas bem importantes ali no expurgo. Pelo menos ele sobrevive o templo Jedi.